Olá, tudo bem? Vamos então estudar a nona lei da qualidade de vida, de acordo com o Dr. Augusto Cury, que fala sobre a arte do autodiálogo. Como é importante a gente dialogar com a gente mesmo, né? Questionar os nossos pensamentos, as nossas emoções, criticar as nossas verdades. Muitas vezes nós achamos que nós temos razão e acabou. Criticar às vezes, pensar, será que eu estou certo nisso ou não? Enfim, repensar a nossa vida, parar um pouquinho e falar como é que está a minha vida, né? Você com você mesmo. Refazer caminhos, muitas vezes não nos sentimos bem como estamos, alguma coisa está errada. Vamos refazer nossos caminhos. A falta do autodiálogo, ela provoca doenças emocionais. Pode trazer muitas doenças emocionais, porque a gente não fica com a gente mesmo. A gente nem um pouquinho fica conversando com a gente, sempre o externo, exterior, os estímulos externos sempre nos tomando conta de nós, né? E a gente não para um pouco como Jesus fazia. Ele subia ao monte para falar com Deus, para ficar um pouquinho a sós com Deus, para se observar. Ele muitas e muitas vezes ele parava para ficar com ele e com Deus. E nós precisamos fazer isso também, né? Precisamos nos conhecer. Isso é um autoconhecimento, que a gente só fica falando com o outro. É muito importante ouvir o outro, né? E não também só impor o que você acha, a tua verdade, só falar que você está certo, imposição, não. Ouça o outro, porque ele tem motivos também para ser desta ou daquela maneira. Ouvir o outro e se ouvir, né? Conversar com você mesmo. Quando não nos conhecemos, o que acontece? A gente fica lutando contra as nossas frustrações, os nossos conflitos, a gente fica lutando contra o nosso mau humor, não entende porque está de mau humor, mas fica às vezes, acorda virado, nem sabe por quê. É alguma coisa lá no inconsciente, né? Nossa intolerância, às vezes nós ficamos intolerantes, nem sabemos por quê, fica tudo insuportável, inseguros, né? Ficamos com raiva, às vezes por coisas até bobas, né? Que depois a gente se arrepende. Mas tudo isso por quê? Nós temos na nossa mente, opa, minha mão já cansou aqui. Nós temos as janelas da nossa memória. Desde que do ventre da mãe nós temos ali várias coisas na nossa memória e o Dr. Augusto Cury chama de janelas. Essas janelas, elas podem ser janelas saudáveis, todos nós temos janelas saudáveis de acontecimentos que ocorreram na nossa vida de muita alegria, muito prazer, né? Todo mundo deve ter, não é possível que não tenha. E temos também acontecimentos negativos, coisas tristes, né? Que nos trouxeram raiva, medo, insegurança, todas essas coisas negativas. Isso fica gravado na memória. Essas janelas negativas, que são as janelas doentias, elas são assassinas, então ele chama de janelas killers, janelas assassinas. Por quê? Muitas vezes, quando em algum acontecimento que nos traz, acontecimento atual, que nos remete a um sentimento lá do passado, em que vivemos na nossa primeira infância, principalmente na nossa primeira infância, ou pode ser até coisa mais recente, mas fica muito marcado na primeira infância, nos remete ao mesmo, o sentimento é o mesmo, né? O sentimento de frustração, de rejeição, de raiva, de insegurança, volta. E o que a gente precisa fazer? A gente não pode aceitar. A gente tem que lutar de uma forma assim, reciclar, mudar esse, não aceitar esse sentimento, não aceitar esse pensamento negativo, porque é o seguinte, quantas e quantas vezes, eu falo por mim, por bobagem até, a gente acaba sendo impulsivo, reagindo de uma forma sem pensar. As janelas killers, quando nós sentimos essas coisas negativas aqui, elas fazem com que a gente haja sem pensar, fale sem pensar, haja sem pensar e depois a gente se arrepende. Eu já me arrependi de muita coisa que eu falei e fiz. Você já? Eu já. Muita coisa. Por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Eu fui impulsivo. Por isso que é muito importante a gente se autoanalisar, a gente se auto-observar, a gente
autodialogar, né? Nós autodialogarmos. Pararmos e falar, opa, deixa eu parar aqui e pensar, por que é isso, por que aconteceu. Vá fazendo esse exercício que é muito bom, viu? Nós muitas vezes vamos deixar de errar, né? De errar, vamos errar menos. Então, essa janelas killers, ela mata a nossa lucidez e faz com que a gente se arrependa depois. A gente deixa de ser lúcido e depois fala, por que eu fiz? Então, vamos lutar, né? Vamos mudar, vamos passar, vamos fazer assim. Ao invés de sermos vítimas dos nossos conflitos, vamos ser autores da nossa própria vida. Deus nos deu o livre-arbítrio. Podemos falhar sim, mas vamos recomeçar e corrigir os nossos caminhos. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Muito cuidado, viu, com a palavra. A palavra tem poder. E Jesus diz que o mal é o que sai da nossa boca. Não é o que entra, é o que sai. Cuidado com a palavra. Muito cuidado. Antes de falar, pense. Antes de amaldiçoar alguém. Antes de falar um palavrão, que dizem que não tem significado, tem sim. No mundo espiritual tem. Vamos abençoar as pessoas. Vamos falar a palavra de bênçãos. Vamos nos observar, vamos conversar conosco mesmo, vamos pensar antes de falar e de agir, tá bom? Vamos pensar? Eu estou fazendo isso, é muito bom, muito bom. Vamos corrigir caminhos, vamos corrigir metas, vamos sempre perguntar para Deus, eu estou aqui ainda porque o Senhor quer, né? Porque senão Ele já teria nos levado. E o que eu tenho para fazer ainda aqui? Com certeza coisas boas. Né? Você que crê em Deus, você que está aqui e sabe que é pela vontade dEle, que Ele tem grandes coisas para nós. Estamos aqui porque somos a imagem e semelhança dEle, né? Não é isso? Eu creio. Nós não viemos do macaco, não. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Outra coisa, Ele nos deu seu único Filho, Jesus, para que aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Nós temos uma eternidade aí pela frente. Então, vamos começar já a mudar a nossa meta, a nossa rota, a autodialogar, a ver o que nós temos para mudar dentro de nós. Mudar o outro é difícil demais. Você já conseguiu? Eu não. E por que a gente continua tentando? Vamos continuar tentando, sim, a mudar a nós mesmos. Nossos pensamentos, as nossas janelas doentias aqui, vamos trocando, vamos reeditando, né? Fazendo janelas paralelas, janelas saudáveis de amor, janelas saudáveis de auto-perdão, de autoconhecimento. Um beijo, amo vocês, até a próxima Lei da Qualidade de Vida, que será a 10ª. Estamos chegando quase ao final. Beijos, amo vocês.